A paz seja convosco, meus irmãos. Aqui é o seu amigo Pastor Cleverton com mais uma palavra de fé. Querido, no ano de 2005, eu tive uma discussão com um amigo meu e eu acabei perdendo o meu relacionamento, a minha comunhão com ele. Eu me lembro, querido, que naquele tempo eu estava com a razão era minha, mas a minha paz foi embora. Eu me lembro que aquela noite eu não consegui dormir, no outro dia eu fui trabalhar e eu senti aquele peso, aquele sentimento de culpa, mesmo tendo a razão. Então, até que um dia eu busquei meu amigo, pedi perdão para ele e a nossa comunhão foi restaurada. Talvez você pergunte, querido, o que eu devo fazer para tentar me reconciliar com aquela pessoa que houve um rompimento no relacionamento? Hoje, querido, eu gostaria de falar para vocês sobre 4 passos para restaurar a nossa comunhão. Então fique conosco até o fim desse vídeo e veja o que o Senhor tem para o seu coração. Mas antes, querido, de a gente começar a mensagem de hoje, gostaria que você pegasse seu celular e que você fizesse a sua inscrição em nosso canal, você que ainda não é inscrito, que você venha ativar o sininho para não perder nenhuma mensagem, deixe o seu like, o seu comentário, que é muito importante para nós, e seja também, querido, um missionário e compartilhe essas mensagens com outras pessoas em nome do Senhor Jesus. Querido, vamos ler aqui o que a Bíblia diz no livro de Amós, capítulo 3, versículo 3. Será que 2 andarão juntos? Ou como andarão 2 juntos se não tiverem de acordo? O primeiro passo, talvez você fale assim, pastor, mas o que eu devo fazer para restaurar meu relacionamento? O primeiro passo, querido, é você reconhecer a sua humanidade. Todos nós, queridos, somos seres humanos, nós temos qualidade, nós temos defeito, você não é nenhum mutante, você não é nenhum super-herói, você é como eu, você é ser humano. E a pessoa que convive com você, aquela pessoa que você cobra tanto, também é ser humano igual a você. Nós temos, querido, uma tendência muito errada de querer aperfeiçoar as pessoas em nossa volta. E por isso nós esquecemos de olhar para o sujeito do espelho, de olhar para nós mesmos. Veja, querido, que a Bíblia diz aqui no livro de Provérbios, Provérbios capítulo 3. Provérbios 3, versículo 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. E depois no versículo 7 ele diz assim: não seja sábio aos seus próprios olhos, mas tema o Senhor e se afasta do mal. Então, querido, aqui no livro de Provérbios, Salomão, ele nos dá a dica e diz para a gente não ser sábio aos nossos próprios olhos. Então, querido, muitas das vezes a gente acha que a gente é sábio, que a gente tem a razão, que a gente é o Joãozinho sabe tudo, resolve todas as coisas, mas nem sempre, querido, nós temos a razão. Talvez a razão está do outro lado, ou mesmo que você tenha razão. Às vezes, querido, é muito melhor você procurar a paz do que a razão, porque quando nós buscamos a razão e a outra pessoa também acha que tem a razão, então isso gera um conflito. Então, número 1, querido, reconheça a sua humanidade. Você não é perfeito. Aquela pessoa também ela vai buscar a razão, ela também não é perfeita. Lá em Mateus capítulo 7, do versículo 1 ao 5, Jesus diz assim: não julgue para que você não seja julgado, pois com o critério que vocês julgam, vocês também serão julgados. Com a medida que vocês medem, vocês serão medidos. Por que você vê o cisco no olho do teu irmão e não repara na trave que está no seu olho? Ou como você dirá ao seu irmão: deixe que eu tire o seu cisco, quando você tem uma trave no seu olho? Hipócrita, tire primeiro a trava do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Então, querido, nós temos a tendência de querer melhorar as pessoas, né? A tendência de querer aperfeiçoar as pessoas, mas Jesus diz que a gente tem que olhar para nós mesmos. A gente tem que olhar e lembrar que nós também somos seres humanos, não querer ficar corrigindo o outro. Querido, o segundo passo para restaurar o relacionamento, primeiro
você tem que ser humilde de reconhecer que você é ser humano. Em segundo lugar, você tem que reconhecer os seus próprios erros. A Bíblia diz lá no livro de Salmos, se não me engano, capítulo 19, Davi fez uma oração assim: Senhor, quem é capaz de reconhecer os seus próprios erros? Depois Davi fala: Senhor, me livre do orgulho. Ou seja, a pessoa orgulhosa, ela não tem a capacidade de reconhecer os seus erros. Ela sempre vê o erro somente na outra pessoa. É fácil, querido, a gente ficar olhando para as pessoas, é fácil a gente ficar apontando o dedo, mas o difícil é reconhecer e ver nossos próprios erros. Querido, de vez em quando eu também me pego agindo assim. Não é porque eu sou pastor que eu sou melhor que você. Eu também sou ser humano. Mas lá a Bíblia diz no livro de Mateus capítulo 5, versículo 3, no Sermão do Monte, Jesus diz assim: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou feliz o humilde de espírito, porque dele é o reino dos céus. Então Jesus deixou bem claro no Sermão do Monte, a primeira coisa que Jesus ensinou é que nós devemos ser humildes de espírito. Se você quer ter relacionamento com Deus, se você quer ter relacionamento com as pessoas, então seja humilde, reconheça os seus erros. Querido, lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28, o apóstolo Paulo diz assim, que cada um examine a si mesmo. Nós não temos, querido, que ficar examinando a vida das outras pessoas. O apóstolo Paulo diz que nós temos que o quê? Examinar a nós mesmos. Então, voltando para Mateus capítulo 7, pare de querer tirar o cisco do olho do seu irmão e começa a tentar tirar a trave que está nos seus olhos. Então, a primeira lição, para poder ter relacionamento, eu tenho que reconhecer que eu sou homem, ser humano. A segunda lição que nós aprendemos agora é que a gente tem que reconhecer também nossos erros. Não adianta nada reconhecer que é ser humano, que erra, mas não reconhecer os seus próprios erros. A terceira coisa que a gente tem que fazer, aquele terceiro passo, depois de reconhecer que é homem, que é ser humano, depois de reconhecer os seus próprios erros, a gente tem que se arrepender dos nossos pecados. Veja o que a Bíblia diz aqui em 1 João, capítulo 1, versículo 8 e versículo 9. 1 João, capítulo 1, 8 e 9. Se dissermos que nós não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas, se confessarmos nosso pecado, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então aqui, querido, em 1 João, o apóstolo João, ele estava escrevendo à igreja, escrevendo aos irmãos, e ele diz que toda pessoa que diz que não erra, que não peca, essa pessoa é uma mentirosa, porque ela está enganando a ele mesmo. Querido, quantas vezes nós acusamos as pessoas em nossa volta de coisas que nós mesmos fazemos? Então, querido, nós temos o hábito de ficar apontando o dedo para as pessoas e às vezes nós não reconhecemos que nós também pecamos, nós também somos falhos. Como eu disse na primeira parte, que todos nós temos qualidade, mas todos nós também temos defeito. Então, uma grande virtude é a gente reconhecer o erro e se arrepender, confessar. Tem pessoa, querido, que reconhece o erro, mas não se arrepende, não quer mudar de vida, continua fazendo as mesmas coisas. Querido, quem quer coisa diferente, quem quer ter um relacionamento saudável, tem que começar então a agir de forma diferente. Qual que é a diferença, querido, entre Pedro e Judas? A Bíblia diz que Pedro negou Jesus, mas a Bíblia também diz que Judas Iscariote também traiu e negou Jesus. Mas a diferença clara aqui nos evangelhos é que Pedro se arrependeu, Judas não. Pedro teve arrependimento, Judas teve remorso. Qual a diferença entre remorso e arrependimento? O remorso é a pessoa ela ficar se culpando a si mesma por um erro que cometeu, mas ela não se arrepende, ela não muda de atitude, ela não pede perdão para a pessoa a quem ela cometeu o erro.
Mas o arrependimento verdadeiro nos leva, querido, a sentir tristeza pelo erro que nós cometemos, mas também nos leva a reconciliar, a pedir perdão e a buscar a reconciliação. A Bíblia diz, querido, que a tristeza do mundo, ela produz a morte, leva a pessoa ao suicídio. Mas a tristeza que gera arrependimento que vem de Deus, ela produz em nós o arrependimento, a mudança de vida, em nome de Jesus. Querido, em quarto lugar, para a gente ter um bom relacionamento, depois de reconhecer que nós somos seres humanos, depois de reconhecer os próprios erros e pecados e confessar os nossos pecados, a gente então tem que dar o quarto e último passo, que é perdoar de verdade, buscar o perdão e buscar a reconciliação. Talvez você, querido, que está aí, que talvez você perdeu a comunhão com o marido ou com alguma pessoa, não sei quem que é, talvez você fale assim, pastor, eu não vou perdoar ela porque essa pessoa não merece o meu perdão. Mas, querido, você sabia que a Bíblia diz que perdão é um ato da graça de Deus? A palavra graça significa favor imerecido. Então, querido, Deus nos perdoa todo dia. Não é porque eu mereço, não é porque você merece que Deus nos perdoa. Ele nos perdoa por causa que Ele nos ama. Então, a pessoa que ama de verdade, ela perdoa a outra. Talvez você tenha um hábito de falar assim, olha, eu te amo, né? E vai lá, traz um buquê de flor, né? Dá um presente para aquela pessoa para tentar a reconciliação, mas talvez o seu coração está cheio de mágoa. Você ainda não perdoou de verdade aquela pessoa. Querido, perdoar não é esquecer, mas é lembrar sem sentir dor. No livro de Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 21, Jesus contou uma parábola sobre o dever de perdoar. Aqui vamos ler comigo. Mateus 18, versículo 21. Então Pedro se aproximou e perguntou a Jesus, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Mas Jesus respondeu, não digo, Pedro, que você perdoe 7 vezes, mas 70 vezes 7. Querido, lá no livro de Lucas, capítulo 17, fala sobre o mesmo texto, e ali a gente vê que quando Jesus falou para Pedro que ele tem que perdoar 70 vezes 7, ou seja, 490 vezes aquela pessoa que rompeu o relacionamento com ele, a Bíblia diz que Pedro caiu de joelhos perto de Jesus e disse, Senhor, então aumenta a minha fé. A pessoa tem que ter fé para poder estar liberando perdão. Então Jesus ele continua falando sobre uma parábola que eu não vou contar, você pode ler do versículo 22 ao versículo 35, onde Jesus fala que havia um rei que foi prestar conta, que ele tinha um homem no governo, no reinado dele, que devia a ele 1000 talentos de ouro. E como o homem não podia pagar aquela dívida, aquele homem então implorou ao rei a compaixão, a misericórdia, pedindo perdão com clemência, falou, olha, eu não tenho como te pagar agora, mas depois eu vou pagar a dívida. Querido, a palavra do Senhor diz que aquele rei sabia que aquele homem não tinha condição nenhuma de estar pagando aquela dívida, então resolveu perdoar, quitar toda aquela dívida com aquele homem. A palavra do Senhor diz então que aquele homem ficou feliz, ele foi embora. A gente vê que o rei perdoou toda a dívida que era impagável daquele homem. O rei representava Deus, o homem representava o ser humano, eu e você. Ou seja, Deus, através de Jesus, nos perdoou toda a dívida, todo o nosso pecado. Por que Deus resolveu perdoar todo o meu pecado, todo o seu pecado? É porque você merece? É porque eu mereço? Não. Foi um ato da graça de Deus. Favor imerecido. Quando Deus perdoa o homem, não é porque o homem merece, mas é um favor merecido. É muito fácil querer receber perdão. É muito fácil querer ser perdoado por Deus, mas o difícil mesmo é buscar o perdão. Mas Jesus termina a parábola dizendo assim, Mateus 18:35. Assim também o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoar a cada um seu irmão. Então, querido, assim, aquele que não perdoa não recebe perdão de Deus. Só é perdoado quem libera perdão. Então, querido, muitas das vezes nós estamos sofrendo no nosso relacionamento. É porque nós não estamos perdoando de verdade. Depois que busca o perdão, que você pede perdão, você tem que buscar também a reconciliação.
Tem pessoa que fala assim, pastor, eu perdoei ele, mas ele lá e eu aqui. Querido, então você não perdoou. Porque quando nós perdoamos de fato, de verdade, nós então não temos nenhuma mágoa, nenhum ressentimento com relação àquela pessoa. Então, o último passo, querido, é a reconciliação, que eu creio que é uma das mais importantes. Lá no livro de Romanos, capítulo 12, para encerrar, o apóstolo Paulo nos ensina sobre reconciliação. Ele diz que devemos fazer a nossa parte, tentar buscar reconciliação, porque tem dia, tem momento que não depende de nós a reconciliação. Romanos 12, versículo 17. Não pague a ninguém mal com mal, mas procure fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Olha que interessante, o apóstolo Paulo está falando que, se possível, se depender de você, vivam em paz com toda pessoa. Pastor, eu procurei uma pessoa, eu pedi perdão para ela, mas ela não quer ter comunhão comigo. Se depender de você, busque a reconciliação. Mas se a pessoa não quiser, faça como Jesus nos ensinou, sacode a poeira e segue adiante. Mas a palavra do Senhor está nos ensinando aqui, não pague o mal com o mal, mas procure fazer o bem diante de todos. Então, querido, só para concluir a mensagem de hoje, a gente aprendeu os 4 passos para poder ter um relacionamento saudável. Primeiro, reconheça a sua humanidade, você não é um anjo, você não é perfeito, reconheça os seus erros, Isso revela uma humildade, você também tem pecado, arrependa do seu pecado, sinta tristeza, mas busque mudança de atitude. E em quarto lugar, perdoe e busque a reconciliação. Assim como o Senhor te perdoa, perdoa as pessoas e procure então viver em paz com todas as pessoas. Lá no Salmo 133, a palavra do Senhor diz: ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em comunhão. Deus ama e abençoa uma sociedade, uma família que busca viver em comunhão. Que Deus abençoe você, querido, e até amanhã, se Deus permitir.